Olá, turma. Eu me chamo Maíra, uma das professoras colaboradoras aqui para o Pronera. Eu fiquei responsável por ministrar a disciplina de bioquímica, essa disciplina mais básica e também muito importante para que a gente entenda os processos biológicos em si. Tá? Quero dizer que é uma enorme satisfação estar contribuindo e colaborando para o programa. Deixo aqui para vocês também disponível o meu e-mail para qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer sugestão também, tá? Antes de começarmos em si a aula de hoje, eu vou mostrar um pouquinho para vocês como funcionará a nossa dinâmica da disciplina, tá? Vou mostrar uma parte de apresentação da disciplina, no caso, o conteúdo que a gente vai ver ao longo das aulas. Então, ainda hoje, a gente vai passar pelo conteúdo Fundamentos da Bioquímica, tá? Focando em fundamentos celulares, e a gente vai ver só um pouquinho da parte introdutória de fundamentos químicos também. Isso tudo faz parte da bioquímica. Ao longo das aulas também, nós vamos ver o conteúdo água, que é muito importante. Vamos aprender a importância da água para as nossas vidas. Vamos aprender também a constituição de uma molécula de água. Vamos passar também pelo conteúdo de compostos orgânicos, são de fundamental importância, né? Então, vamos ver as proteínas, os carboidratos, os lipídios, os ácidos nucleicos. Isso a gente vai ver cada conteúdo separadinho em uma aula diferente, tá? E, por fim, vamos fechar a nossa disciplina com introdução ao metabolismo, tá? Falando um pouquinho das atividades da gente, a cada aula eu passarei e disponibilizarei a vocês uma atividade, tá? Essa atividade vai consolidar o conhecimento de vocês em relação ao conteúdo ministrado. Só que o interessante é que essas atividades serão avaliativas, tá? Ou seja, a nota de vocês será baseada nessas atividades que eu irei passar. Ou seja, terá valor e peso de prova. Então, é importante, é interessante que vocês façam todas as atividades, tá? Aí eu vou deixar a critério de vocês, se vocês quiserem entregar as atividades a cada semana, logo após assistirem à aula, ou vocês podem acumular também essas atividades, tá? E me entregar em um último momento da nossa disciplina, ou seja, quando a disciplina fechar. Tá? Caso a gente não consiga atingir a nota, aí eu vou precisar fazer uma reposiçãozinha com vocês, tá? Teremos também encontros, né, principalmente para as aulas práticas. Essas aulas práticas serão realizadas no laboratório de bioquímica, tá? Que se encontra no centro, né, no campus de Engenharias e Ciências Agrárias. Esse laboratório, inclusive, vocês já conheceram. Então, lá a gente tem todo o suporte para a realização de todas as aulas práticas e serão bastante interessantes para o nosso aprendizado, tá? E eu também vou mostrar para vocês alguns livros que a gente utiliza aqui na disciplina. Esse livro, principalmente, eu vou disponibilizar para vocês. E vou também disponibilizar algumas apostilas mais resumidas, tá? Para que vocês também não sintam tanta dificuldade para a realização da leitura e consolidação do conteúdo. Então, nem se preocupem quanto a isso, tá? O livro base para a nossa disciplina é esse aqui, ó, é o Princípios de Bioquímica de Leniger, tá? Essa aqui é a 6ª edição e ela eu vou disponibilizar para vocês. Só que a gente já tem uma versão mais nova desses princípios da bioquímica, só que infelizmente eu não tenho um PDF disponível para vocês, tá? Além disso, como eu acabei de falar, outras apostilas mais resumidas serão disponibilizadas para que vocês possam ler e aí consolidar todo o conteúdo, tá? Qualquer dúvida, qualquer sugestão também estou aberta. Eu deixei o meu e-mail para vocês, tá? E vocês podem questionar, ok?
Então, vamos começar, de fato, o nosso conteúdo. Eu fiz essa apresentaçãozinha geral para vocês. Iniciaremos com fundamentos da bioquímica, tá? E o que seria, então, a bioquímica, essa fantástica bioquímica? O próprio nome já diz, né? A bioquímica é a química dos seres vivos, ou seja, é a química dos processos biológicos que ocorrem em todos nós. Todos os seres vivos, nós humanos, outros animais, nas plantas. Então, é tudo isso a bioquímica, tá? E a bioquímica, ela sempre questiona como as extraordinárias propriedades dos organismos vivos se originam a partir de milhares de biomoléculas diferentes. Quais seriam essas extraordinárias propriedades? Então, eu trouxe para vocês aqui, essa figurinha bem interessante. Na figura A gente vê aqui a alta complexidade química e microscópica de uma célula, tá? Só a título de curiosidade, aqui é uma célula muscular de um vertebrado, tá? E nessa célula ela é constituída por várias moléculas diferentes. Na verdade, milhares de moléculas vão se juntar para formar essas estruturas internas de uma célula. Além disso, o que é que a gente tem de propriedade entre os seres vivos? A forma, minha gente, por exemplo, de obtenção de energia, forma de extrair essa energia, de utilizar, vai depender muito de cada ser vivo. Nesse caso da figura B, tem um falcão, né, retirando todos os seus nutrientes dessa ave menor. Então, todos nós, seres vivos, vamos ter essa característica de obtenção de nutriente, obtenção de energia a partir do ambiente. Outra característica muito interessante, inclusive eu vou voltar a falar disso a vocês, essa capacidade de reprodução, né, de autorreplicar. Então, a gente vê aqui nessa figurinha a semelhança de um filho com o seu pai, justamente por causa dessa reprodução biológica, a fidelidade perfeita que tem do filho com o pai, ou seja, esse processo de hereditariedade. Então, tudo isso são características que toda matéria viva tem, tá certo? Vamos ver outras características que esses seres vivos compartilham, por exemplo, tá? Então, vamos montar esse slide juntos aqui, tá? Então, primeiro eu quero mostrar para vocês a característica de composição química desses seres vivos, tá? Qual é a composição química? Composição química principalmente com os compostos orgânicos. Quais seriam, então, esses compostos orgânicos? Os carboidratos, os lipídios, as proteínas e também os ácidos nucleicos, tá? Mas será que nós, seres vivos, só somos constituídos pelos compostos químicos? Não, né, minha gente? Além desses compostos orgânicos, a gente tem os compostos inorgânicos, tá? Quais seriam esses compostos inorgânicos? A água, por exemplo. Então, a gente é constituído de muita água, tá, minha gente? Não só de compostos orgânicos, mas também de compostos inorgânicos. Outra característica geral dos seres vivos muito importante é a presença de um material genético. Tá? Esse material genético, ele é responsável pela hereditariedade, como eu acabei de falar para vocês na figurinha anterior, naquela representatividade dos filhos e a semelhança com os pais, tá? Esse material genético, minha gente, é formado pelos ácidos nucleicos. Então, se a gente observar, as outras características, elas vão levar a esses compostos orgânicos aqui. Então, a gente sempre vai bater nessa tecla de compostos orgânicos, tá? Outra característica, a capacidade de reprodução, que eu também comentei com vocês, tá? Essa reprodução, minha gente, dos seres vivos, ela pode ser assexuada ou sexuada. Na assexuada, eu não tenho a mistura de material genético. Nesse caso, eu vou ter um monte de clone, né? Vários seres bem idênticos são chamados de clones. Na sexuada, não. Na sexuada, eu vou ter a combinação de material genético.
Uma característica extremamente importante é a presença de célula. Então, todo ser vivo vai ser constituído por células, tá? Existem basicamente dois tipos de célula, inclusive nessa aula a gente vai ver a diferença entre esses tipos de célula, tá? A gente vai ter a célula procariótica e a célula eucariótica. Todo ser vivo também tem um metabolismo, tá? Esse metabolismo, ele é responsável pelas reações químicas internas no nosso organismo. E a gente pode dividir também, ó, o metabolismo em duas etapas. Quais são essas etapas dentro do metabolismo? A gente vai ter o chamado de anabolismo, né? O anabolismo é a formação de moléculas mais complexas, ou seja, eu tenho um monte de moléculas menores, e quando essas moléculas menores se unem, eu vou formar essa molécula mais complexa, tá? Essa molécula maior. Então, isso seria o anabolismo. Já o catabolismo, não. É a quebra dessas moléculas mais complexas. Então, quando eu quebro essas moléculas complexas, eu vou ter um monte de molécula menor. Então, esse seria o chamado de catabolismo. Esse conteúdo de introdução ao metabolismo, a gente vai ver mais para frente, já quando estiver perto de terminar a disciplina, tá, minha gente? E, por fim, os seres vivos têm a homeostase. O que seria essa homeostase? Tá? É a manutenção do equilíbrio interno. Então, na homeostase, os sistemas vão trabalhar em conjunto para que se tenha equilíbrio. Por exemplo, eu tenho determinada substância em excesso no meu organismo. Então, a homeostase vai fazer com que haja um equilíbrio dessa substância. Às vezes, também ocorre a falta de alguma substância. A homeostase, mais uma vez, vai entrar para fazer, né, favorecer esse equilíbrio interno, tá? E aí, eu trouxe para vocês também, ó, uma figurinha bem interessante para consolidar esse conteúdo, e aqui é uma visão do Jardim do Éden, tá? Um quadro simbolizando um jardim do Éden. E aqui a gente tem diferentes aves, nós temos animais selvagens, vamos ter plantas, micro-organismos habitantes do solo. Então, todos eles compartilham com nós, humanos, as unidades estruturais mais básicas que temos, que são as chamadas de célula. Então, todo ser vivo vai possuir célula. Além de célula, a gente vai compartilhar também com esses outros seres vivos os mesmos tipos de macromoléculas. Por exemplo, a gente tem aqui o DNA, o RNA, né, e as proteínas. Esse DNA e RNA, por exemplo, são constituídos por unidades menores chamadas de nucleotídeos, tá? E as proteínas são constituídas por unidades menores chamadas de aminoácidos. Então, tudo isso são características compartilhadas pelos diferentes organismos vivos. Tá? Então, como é que a gente vai diferenciar essas unidades estruturais básicas? Mais para frente a gente vai ver. Vamos ver o que é uma célula procariótica e uma célula eucariótica. Mas o que será que essas unidades básicas compartilham em comum entre si? Então, a gente vai ter diferenças nas células, mas vamos ver primeiro quais as semelhanças dessas células, tá? Então, temos aqui, né, as unidades básicas chamadas de célula. Toda célula vai possuir 3 partes básicas. Quais seriam essas partes básicas, minha gente? Toda célula vai ter uma membrana plasmática. Então, a membrana plasmática, ó, aqui é uma célula bacteriana e aqui é uma célula animal. Então, toda célula vai ter essa membrana plasmática, que separa todo o volume interno, ó, da célula do ambiente externo. Então, essa membrana plasmática, minha gente, é uma camada bem fininha e bem flexível. Além disso, ela é bastante permeável e seletiva, tá? Ou seja, ela vai permitir a entrada de nutrientes, a entrada de sais também no interior da célula e vai permitir a saída de produtos de excreção. Por isso que a gente diz que ela é permeável e também é seletiva. Qual seria a constituição, então, dessa membrana plasmática?
ela é constituída principalmente por lipídios e proteínas, que são compostos orgânicos, tá? O que é que a gente tem mais em comum entre as células? A presença de citoplasma. Esse citoplasma é todo o volume interno da célula que eu estou apontando para vocês. Então, nesse citoplasma, minha gente, de ambas as células nesse caso, ela é composta por um conteúdo aquoso, uma solução aquosa, tá? Essa solução é chamada de citossol, ou chamada também de aloplasma. Tá? Nesse aloplasma, a gente vai ter as chamadas de organelas, né, contendo membranas, no caso da célula animal, tá? E outras propriedades aqui distribuídas no interior desse citosol. Por fim, né, essas células elas vão ter em comum ou chamado de nucleoide, no caso dessa célula procariótica, tá? Ou vai ter o núcleo, no caso dessa célula eucariótica, que é a célula animal. Então, nesse núcleo, minha gente, vamos ter o chamado de genoma, né? Esse genoma, ele é constituído por um conjunto de genes que é formado pelo DNA. Lembra lá que também é um composto orgânico, é o ácido nucleico, tá? Esse DNA, ele é responsável por toda a informação genética que nós temos, né? Toda passagem de informação vai estar no nosso DNA, e ele vai estar localizada no núcleo ou no chamado nucleóide, tá? Então, essas são as características universais das células vivas, tá? Além disso, o que é que a gente pode organizar? Os organismos vivos, nós seres vivos, somos organizados em 3 grandes grupos ou 3 grandes domínios, tá? Quais seriam esses domínios? A gente tem aqui o chamado de domínio bactéria, arqueia e eucária, tá? Então, nesses 2 grandes grupos aqui, bactéria e arqueia, a gente vai encontrar os micro-organismos unicelulares, tá? As bactérias, elas sobrevivem onde? Em solos, em águas superficiais, em tecidos de organismos vivos ou em tecidos de organismos em decomposição. Então, tudo vai estar aqui, ó, nesse domínio bactéria. E no arqueia, a gente vai encontrar os micro-organismos habitantes de ambientes mais extremos, então aqueles pântanos mais ácidos, as profundezas do oceano, águas termais, então tudo isso, ou os lagos com muitos sais também, então todos esses são ambientes típicos de arqueia, né, desses micro-organismos do domínio arqueia. E no eucária, minha gente, estão todos os organismos eucariontes, e a gente vai ter aqui, ó, os animais. Então, nós estamos nesse domínio eucária também. Temos os fungos, as plantas, todinhos aqui no domínio eucária, tá? E a partir daí, desses grupos distintos, a gente precisa diferenciar os tipos de célula, como eu falei para vocês. Então, o que seria um organismo eucarionte, o que seria um organismo procarionte, tá? Então, vamos ver os tipos básicos de célula. Então, temos a célula procariótica. Então, quem é que possui esse tipo de célula procariótica, tá? As arqueobactérias e as eubactérias que eu acabei de falar. Então, esses 2 domínios aqui, ó, minha gente, possuem células procarióticas, tá? Elas são células mais simples quando a gente compara com as células eucarióticas, né? A gente vai ver bem rapidamente essas diferenças. Uma característica mais marcante dessas células procarióticas é que elas não possuem carioteca, tá? O que seria, então, essa carioteca? É uma membrana nuclear, minha gente. Então, se a gente observar uma célula procariótica, ela não vai possuir núcleo, ela vai possuir o chamado de nucleóide. Esse nucleóide, ele fica todo disperso no citosol ou no hialoplasma, que é aquela solução aquosa interna que eu expliquei para vocês, tá? Outra característica de uma célula procariótica é que ela não possui organelas citoplasmáticas membranosas, tá? Já nas células eucarióticas, a gente vai ver muita organela membranosa. Aqui eu vou mostrar tudo isso a vocês, tá?
As células procarióticas vão possuir ribossomos 70S, que são ribossomos menores, mas eles são responsáveis, então, pela síntese de proteínas. As células eucarióticas também terão ribossomos, tá? Só que outro tipo. As células também procarióticas possuem DNA circular e podem também conter o chamado de plasmídio, que é um fragmento de DNA circular extracromossômico. Tá? Então, além desse DNA circular, esses organismos vão possuir o chamado de plasmídio, que também é um fragmento circular de DNA. Então, vamos conhecer como é essa célula básica procariótica aqui, tá? Deixa eu mostrar para vocês. Temos a estrutura dessa célula procariótica. Então, vamos ter aqui, ó, em verde, esse envelope celular, tá? O envelope celular, ele pode diferir, então, que é a membrana, né? Ela pode diferir dependendo do tipo de organismo. A composição desse envelope celular, ele pode se diferenciar. Vamos ter aqui, ó, espalhado no interior, no caso, no hialoplasma, tá? O chamado de nucleóide, que vai possuir uma ou várias moléculas de DNA longas e circulares, todo distribuído aqui, tá? Ela não é organizada, não é um núcleo organizado, como a gente vai ver no caso das eucarióticas. Temos aqui, ó, os chamados de flagelos, tá? Em verde também. Esses flagelos, eles vão propulsionar as células ao arredor, ou seja, ela é responsável pela locomoção dessa célula. Temos também essas tirinhas mais curtinhas, tá? Para diferenciar, né, dos flagelos, temos essas tirinhas mais curtinhas, que são chamadas de pile, tá? Esse pile, ele vai facilitar a adesão na superfície de outras células. E temos aqui, ó, os ribossomos, tá? Esses ribossomos, como eu falei, tá? Eles são responsáveis pela síntese de proteínas, tá? Em bactérias e arqueias, elas são menores quando a gente compara com as células eucarióticas, tá? Então, vamos entender agora como é a estrutura de uma célula eucariótica, porque até agora a gente viu a estrutura das células procarióticas, tá? Então, a gente vai ter essa célula eucariótica ocorrendo em animais, em vegetais, em algas, em fungos, em protozoários, né? Então, todos enquadrados aqui, possuindo a célula eucariótica, e, consequentemente, ela vai estar naquele domínio chamado de domínio eucária, tá? Diferentemente do que a gente viu anteriormente, ó, na célula eucariótica, vai possuir, então, a chamada de carioteca. Inclusive, é uma característica marcante dos eucariontes, tá? Que é a chamada de membrana nuclear. Então, o núcleo da célula eucariótica é um núcleo organizado. É um núcleo, ele não está disperso, ele não está distribuído ali no hialoplasma, tá? Ele vai ser bem organizadinho, como a gente vai ver posteriormente. Diferentemente das procarióticas, elas vão possuir as organelas membranosas citoplasmáticas, com diferentes funções, inclusive, vão possuir DNA linear, e como eu falei anteriormente, na procariótica o DNA ele vai ser circular, tá? No caso das eucarióticas, né? Circular somente em algumas organelas que são semi-autônomas, como mitocôndrias e cloroplastos. Com essa exceção, o DNA ele vai ser linear. O ribossomo ele vai ser do tipo 80S e também vai ser responsável pela síntese proteica. É uma célula mais complexa, a gente vai ver quando eu mostrar a figurinha e a gente comparar uma célula procariótica de uma célula eucariótica, e ela não vai possuir plasmídio, que é aquele DNA circular extracromossomal, tá? Então, vamos ver aqui como seria uma célula eucariótica. Temos aqui uma célula animal e uma célula vegetal, ambas são seres eucarióticos, né? Então, a gente vê aqui, ó, em verde, ó,
a gente tem as organelas, né, os constituintes exclusivos de células vegetais, e aqui em vermelho, quase que exclusivos em células animais. Então, em ambas, a gente vai ver aqui, né, a membrana plasmática, né, como a gente já observou, que ela separa o conteúdo interno, o volume interno da célula do ambiente externo. Vamos ter também o compartilhamento de algumas organelas, né, que vão ter nas duas células, como as mitocôndrias, está vendo? Eu estou apontando as mitocôndrias em ambas as células, que são responsáveis pela respiração celular, tá? O que é que a gente vai ter aqui também, ó, na célula animal, e é bem rara na célula vegetal, né? Na célula animal, a gente vai ter o chamado de lisossomo, tá? Esse lisossomo é uma organela responsável pela degradação de restos intracelulares, tá? E o que é que a gente vai ter aqui na célula vegetal que não temos em uma célula animal? A gente vai ter o chamado de cloroplasto, tá vendo? Responsável pela fotossíntese. A gente tem a parede celular também, que na célula animal não possui essa parede celular, tá? Essa parede celular, ela vai, ó, dar forma e rigidez à célula, vai proteger também a célula contra a intumescência, né? Evitar que essa célula cresça demais. Vamos ter o chamado de vacúolo, né? Esse vacúolo, que também só vai ter na célula vegetal, ele degrada e recicla algumas macromoléculas e também vão armazenar alguns metabólitos, né? Esse vacúolo, ele ocupa grande parte da célula vegetal. Interessantemente, vamos ter também, ó, os canalículos chamados de plasmodesma. Esses plasmodesmas, eles permitem a comunicação entre células adjacentes, tá? Então, tudo isso faz parte de células eucarióticas, tá? E células vegetais e animais. Em ambas vamos ter, claro, o núcleo bem organizadinho, com essa membrana, tá vendo? Nas duas a gente tem a membrana celular, que é chamada de carioteca, em seu interior a gente vai ter o chamado de núcleo, né? Onde fica o genoma, e esse genoma ele vai se replicar e vai ser armazenado juntamente com suas proteínas associadas, tá certo? Em ambos também vamos ver, ó, ribossomos, tá, minha gente? Então, todas as células aqui, ó, elas vão ter também ribossomos, tá? E aí, vamos consolidar o nosso entendimento, o que é que tem uma célula vegetal e o que é que tem uma célula animal, tá? Na célula animal, ela vai ter lisossomo, tá? Então, sempre uma célula animal, é regra que ela tem o chamado de lisossomo. Na célula vegetal, bem raro que ocorra o aparecimento desses lisossomos. Célula animal não vai possuir parede celular. Na célula vegetal, vai possuir parede celular. Né? Na célula animal, ela vai possuir cloroplasto? Não vai possuir cloroplasto, tá? Mas na célula vegetal eu vou ver o chamado de cloroplasto, que é responsável pela fotossíntese, tá? E nas células animais, vão possuir o vacúolo central? Não vão possuir o vacúolo central. Mas nas células vegetais, eu consigo observar os vacúolos centrais que vão ocupar grande parte da célula, tá? Então, é bem interessante que a gente saiba essas diferenças entre células animais e células vegetais. E só relembrando, tá? Ambas as células são chamadas de eucarióticas, tá? Principalmente porque elas vão possuir o núcleo organizado com aquela membrana, né? Com o envelope nuclear. Ou seja, o núcleo ele não vai estar disperso no hialoplasma, certo? Vamos ver agora, tá? Os compostos orgânicos que formam a maior parte dos materiais celulares. Quais seriam esses compostos orgânicos, minha gente? Os polissacarídeos, os lipídios, as proteínas, os ácidos nucleicos. Teremos aulas separadas sobre cada conteúdo desse, tá? Só que como essa aula é de fundamento da bioquímica, a gente precisa dar uma pincelada geralzona nesses compostos orgânicos, tá? Então, vamos começar com as proteínas, que são de extrema importância, tá? Essas proteínas,
elas são as macromoléculas mais abundantes encontradas nas células, tá? Essas proteínas, elas são formadas por moléculas menores, que são chamadas de aminoácidos, tá? Temos um total de 20 aminoácidos, tá, minha gente? Só que eu trouxe para vocês aqui, ó, 6 principais aminoácidos. Temos a alanina, serina, aspartato, tirosina, histidina, cisteína. Então, esses aminoácidos, mais os demais, tá, que são 20, eles vão se unir para formar as proteínas, que são de grande importância. Tá? Deixa eu citar uma importância, por exemplo, das proteínas, como constituintes da membrana celular, que eu expliquei para vocês. Tá? Então, vai possuir tanto lipídios quanto proteínas. Tá? Temos também os ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? São DNA e RNA, tá? E elas são chamadas de macromoléculas da informação. Tá? Então, esses ácidos nucleicos, são DNA e RNA, eles vão ser formados por moléculas menores, que são chamadas de nucleotídeos. Tá? Esses nucleotídeos, por sua vez, eles vão ser formados por 3 componentes. Então, sempre vão ser formados por 3 componentes. Quais seriam esses 3 componentes? Tá? Então, todo nucleotídeo ele vai ter o fosfato, né, que é o grupamento fosfato, ou ácido fosfórico, que eu estou apontando aqui para vocês. Todo nucleotídeo vai possuir base nitrogenada. Quais seriam as bases nitrogenadas? Uracila, timina, citosina, guanina e adenina. Então, o último constituinte, né, são as pentoses, que são açúcares de 5 carbonos, tá? Essas pentoses, tá, elas podem ser ribose ou desoxirribose. Então, esses 3 componentes aqui vão formar os nucleotídeos, e os nucleotídeos vão se juntar para formar os nossos ácidos nucleicos. Qual seria outro composto orgânico de grande importância, minha gente? Os lipídios, tá? Os lipídios, eu trouxe alguns exemplos para vocês, como o oleato, o palmitato, o glicerol, né, a colina. Então, todos esses são os lipídios. Os lipídios, eles vão ser, por exemplo, constituintes de membranas, tá? Como eu falei para vocês, tanto lipídios quanto proteínas, vão ser responsáveis também pelo armazenamento de energia, vão ser constituintes também dos pigmentos, farão parte também dos sinais intracelulares. Então, tudo isso aqui é função, né, de lipídio. Temos também os chamados de carboidratos. Eu trouxe para vocês aqui o açúcar parental ou açúcar ancestral, né, que é a alfa-D-glicose. Esse açúcar, ele vai formar a maioria dos carboidratos, né, um açúcarzinho mais simples, né? Por exemplo, ele vai constituir para a formação de um polissacarídeo. Polissacarídeos importantes que eu posso citar para vocês aqui, temos a celulose, o amido, o glicogênio. Tanto o amido como o glicogênio, né, são polissacarídeos de reserva energética. E temos também a celulose, tá, que são polissacarídeos estruturais. Eles são constituintes lá da parede celular. Lembra que eu mostrei lá na célula vegetal? Então, a celulose ela vai fazer parte da constituição da parede celular. E aqui, ó, minha gente, o amido, que é outro polissacarídeo, né? Sendo que esse é um polissacarídeo de reserva energética, e a celulose estrutural, certo? E aí, vamos ver a hierarquia, né? Tudo isso que eu falei dos compostos orgânicos tem uma hierarquia, são níveis, tá? Então, a gente tem 4 níveis, começando com o nível 4, tá? O nível 4, minha gente, é a própria célula aqui, ó, como a gente vê, eu trouxe exemplo uma célula vegetal. Então, toda célula e suas organelas. Aqui já é um nível 4, né? O nível master que a gente tem. No nível 3, a gente vai ter os complexos supramoleculares. O que seria isso aqui? Do núcleo, a gente extrai, então, a chamada de cromatina. Então, a cromatina, ela seria esse complexo supramolecular. A cromatina, por sua vez,
é formada por macromoléculas. Então, ela é formada por DNA e é formada também por proteínas. E, por fim, no nível 1, o DNA, por exemplo, é formado por nucleotídeos, que eu mostrei para vocês anteriormente, né? Que são essas estruturas, essas moléculas menores que vão se juntar para formar o DNA. Por exemplo, a gente extrai aqui a membrana plasmática. O que é que tem na membrana plasmática, minha gente? A proteína, por exemplo, né? Então, a membrana plasmática é um complexo supramolecular que é formado por macromoléculas, dentre elas as proteínas. E as proteínas, por sua vez, são formadas por unidades menores, né? Unidades monoméricas, chamadas de aminoácidos, que vão se juntar para formar as famosas proteínas. Parede celular, né? A parede celular, por sua vez, que está no nível 4, é formada pelo complexo supramolecular parede celular. Essa parede celular, por sua vez, é formada por macromoléculas chamadas de celulose, que é um polissacarídeo e, consequentemente, faz parte dos carboidratos. E, por fim, essa celulose é formada por açúcares, né? Por pequenas moléculas de açúcares que vão se juntar e, enfim, formar a chamada celulose, tá? Entendido tudo até aqui? Vamos mostrar aqui para vocês, então, a porcentagem dessas macromoléculas nas células, que são muito importantes. Então, eu trouxe para vocês aqui, ó, uma célula bacteriana, e a gente observa que 70% da célula bacteriana é formada pelo composto inorgânico, que é a água, tá? Os 30% aqui são compostos químicos, tá? Que abrangem, ó, nesses compostos químicos, tá vendo? Vai abranger, então, as macromoléculas, como os polissacarídeos, as proteínas, então, 2% de polissacarídeos, 15% de proteína. Lembra que eu falei para vocês que a macromolécula mais abundante das células, de fato, são as proteínas, então a gente consolida aqui por essa figurinha. 6% de RNA e 1% de DNA. Tá? A gente tem 2% de fosfolipídios e 4% de íon, de pequenas moléculas, e por aí vai. Então, essa é a constituição básica, tá, de uma célula. Tá? E eu trouxe aqui como exemplo a célula bacteriana. Tá? Em relação aos fundamentos químicos, a gente dá uma introduçãozinha bem simples, né? Bem curtinha, só para vocês entenderem um pouquinho, que são os elementos essenciais para a vida, né? E saúde também dos animais e também dos outros seres vivos. Então, a gente vê aqui na tabelinha, ó, esses elementos em rosa são os elementos principais, ou seja, são os elementos encontrados em maior quantidade no nosso organismo. E, consequentemente, a gente vai requerer uma quantidade maior desses elementos no nosso organismo, tá? Então, a gente vai ter, por exemplo, o hidrogênio, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o enxofre, né? O cloro, o fósforo. Então, tudo isso são elementos principais que também podem ser chamados de macromoléculas, tá? E temos aqui em amarelo esses elementos traço, então também são chamados de micromoléculas. Micromoléculas por quê? Porque é encontrado em uma menor quantidade em nosso organismo e, consequentemente, a gente requer uma menor quantidade desses elementos. Por isso que são chamados também de microelementos. Por exemplo, a gente tem aqui o cobre, o zinco, né, o ferro, tudo isso são microelementos, tá, minha gente? Tudo isso faz parte dos organismos vivos que existem. E, por fim, né, para encerrar a nossa primeira aula, o nosso primeiro vídeo, eu preciso mostrar para vocês os principais grupos funcionais e mais comuns encontrados em biomoléculas, tá? Aqui esse quadro é bem interessante e a gente observa aqui, ó, que existem cores diferentes, tá? Essas cores diferentes, minha gente, elas vão representar o elemento que caracteriza cada grupo.
Por exemplo, né, em cinza, o elemento que representa aqui é o carbono. Tá? Então, como exemplo de grupos funcionais, eu tenho o grupo metila, o grupo etila, que são muito importantes. Em salmão aqui, quem vai representar, o elemento que vai representar aqui esse grupo funcional é o oxigênio, tá vendo? Temos os carbonila aqui, ó, que eu estou apontando para vocês, o grupo carboxila, hidroxila, que são muito importantes e constituintes em biomoléculas. Em azul, o elemento representado aqui, ó, é o nitrogênio, tá vendo, minha gente? E aí a gente tem o grupo amino, o grupo amida, que são muito importantes também. Em amarelo, o elemento representante aqui é o enxofre, tá vendo? Ó, o Szinho de enxofre. Então, a gente tem, por exemplo, disulfeto, que é um grupo funcional bastante encontrado em biomoléculas. E, por fim, a gente tem aqui os grupos em laranja, né, representados pelo fósforo, tá? E aí a gente tem, por exemplo, a fosforila como grupo funcional bastante importante, tá? Então, eu mostrei para vocês também esses grupos funcionais, que a gente vai ver ao longo das aulas, né? Vocês vão ver a formação desses grupos funcionais nas biomoléculas, tá? E a gente tende a explicar com mais detalhe essa parte de grupos funcionais, tá? Então, vamos encerrando a aula por aqui. Espero que vocês aprendam bastante e até a próxima aula, viu, minha gente? Grande abraço em todos.